Olá, está começando o Entre Elas, o programa feito por mulheres e para mulheres. A gente vai discutir todos os assuntos que fazem parte do universo feminino. Nós pretendemos rir juntas, chorar juntas e o mais importante, saber que independente do perrengue que você está passando, nenhuma mulher está sozinha. Porque em algum lugar, alguém está tendo as mesmas lutas que você e juntas, com capacidade de celebrar as vitórias. A maternidade é um marco na vida de toda mulher. Quando o filho chega, nós recalculamos a rota, repensamos nossos valores, nossas prioridades, mudamos até nosso estilo de vida. Tudo isso para que o filho que está chegando tenha o ambiente mais gostoso, o ambiente mais bacana que a gente consiga proporcionar. Mas e quando esse filho nasce, ou quando a gente tem o diagnóstico de que ele é neuroatípico? De que ele nasceu com desenvolvimento, funcionamento neurológico diferente do geral que as pessoas têm como normal. Que desafios extras essas mães enfrentam? Que lutas elas têm que travar para garantir que seus filhos tenham acesso à assistência que precisam? E que carga extra de estresse essas mães carregam? Esse é o tema do programa Entre Elas de agora. E para debater esse assunto conosco, trouxemos 3 convidadas muito especiais. A pedagoga Ana Paula, que é voluntária da instituição Anjo Azul, e mãe do Matheus Felipe, um menino de 9 anos, autista. Trouxemos também a corretora de imóveis Sueli Pedron, que é mãe do Ângelo, de 7 anos, autista, e a psicóloga Maria Isadora Barroso, que é especialista em análise do comportamento aplicado. E eu queria começar perguntando para Ana Paula, o que é a Anjo Azul e como efetivamente ela ajuda mulheres a enfrentar esse universo, a conhecer esse universo até então desconhecido que é da criança neuroatípica, que ela agora vai ter que adentrar, vai ter que conhecer para poder ajudar o próprio filho. A Anjo Azul é uma associação de pais e amigos, né? Que nós estamos agrupados nessa associação, acolhendo mutuamente uns aos outros, né? Acolhendo os pais, acolhendo as famílias atípicas, nos acolhendo, né? Porque todo mundo precisa de colo nessa hora, todo mundo precisa de estar junto nessa hora, se fortalecendo esses laços, né? Então, a instituição, a associação, ela recebe essas famílias e já vai encaminhando, porque, por exemplo, quando eu recebi o laudo, eu não sabia para onde ir, né? E ter essa associação é o suporte e ela te direciona para onde você deve ir. Qual profissional você vai procurar, né? A gente já tá, esse ano a gente já tá voltando às atividades e já direciona nessas famílias, ó, você vai procurar o neuro, a gente já tá recebendo o neuro, né? Vai pelo SUS, como que você vai entrar na fila do SUS? Então, assim, a associação hoje ele tem um papel importante no direcionamento e no acolhimento das famílias. Aí eu queria ver com a Isadora, que é muito de perto dessas mães. Isadora, qual é o choque, qual é o baque da mãe? Quando ela recebe isso, ela tem um processo meio que de luto, de negação. Porque tudo que você projeta para o seu filho é que ele tenha o futuro mais brilhante possível. E quando você tem um diagnóstico como esse, você sabe que tanto o seu filho vai ter muitas dificuldades para ter a autonomia que todo ser humano busca, como aquilo também significa que você vai ter uma carga muito maior de força, de disposição para brigar por esse filho. Como é esse processo nessas mães? É como a Ana Paula disse, as mães se vê, têm saída, né, para onde procurar, o que fazer primeiro, vivencia, assim, um processo de luto, porque você idealiza, né, uma vida para o seu filho, e muito importante, além disso tudo, é a mãe entender que, por mais que o diagnóstico veio, o mais importante é a intervenção. E também, o que eu vejo muitas dessas mães ter no receio é porque, querendo ou não, culturalmente a gente tem ainda o preconceito enraizado diante ao autismo, ao TDAH ou até qualquer diagnóstico que a gente tenha. E essas mães enfrentam muito esse desafio até mesmo por um preconceito que tem enraizado na nossa sociedade. Mas sim, é um processo de luta, é um processo de saber para onde que vai, e até mesmo um receio de contar para a família, porque muitas vezes esse julgamento vem também de dentro da família. As próprias mães tem alguma coisa, aquela sensação de culpa, porque quando ela descobre que o filho
tem autismo, por exemplo, dela sentir assim, nossa, ela meio que rejeita inicialmente, até depois vir aquele amor que parece que é maior do que no normal, parece até que é maior, o amor se torna maior, mas inicialmente tem aquela rejeição que vem com a culpa, que vem... Tem essa loucura também, as mães passam por essa loucura também. Eu não consideraria rejeitar, mas eu olharia, né, pelo lado de que essas mães tentam buscar um motivo. Mas por que meu filho é autista? Porque hoje a gente, por mais que a gente tenha muitos estudos, a gente não tem nada que comprove o que causa o autismo. Então, a mãe vai buscar, mas é do pai, é da gestação. Porque quando você passa por qualquer profissional da área da saúde, eles vão perguntar sobre a sua gestação. E aí a mãe já fica assim, nossa, será que foi por causa da minha gestação que o meu filho é autista? Sendo que muitas vezes não, porque a gente ainda não sabe o que leva ao autismo, né? A gente não tem nenhuma causa definida ainda. Então eu não consideraria como uma rejeição, mas sim essa mãe de tentar entender. Mas da onde que isso veio? Mas não tem, muitas vezes não tem ninguém na família, né? Quando tem, acho que essa mãe se conforta muito mais, porque já conversou com outra pessoa. Mas eu consideraria isso, assim, de buscar a explicação por que meu filho é autista, né? Por que meu filho tem TDAH, por que meu filho tem atraso no neurodesenvolvimento. Aí eu queria ver agora com a Sueli. Eu acho que eu falei que o Ângelo tinha 7 anos, tem 8, né? Inclusive, para quem não sabe, o Ângelo foi garoto propaganda de uma campanha lindíssima que nós fizemos aqui na Assembleia. Me diz uma coisa, só mandar isso tudo, toda essa questão emocional que às vezes você precisa também ter assim um baita de um parceiro dentro de casa, porque a carga de cuidadora sempre fica muito a cargo da mãe, né? Então é natural que essa mãe ela busque mais, ela tenta mais informação, essa coisa toda. Mas só mandar isso tudo, ainda tem uma outra questão. Por exemplo, você é profissional liberal, você é corretora de imóveis. Você precisa levar dinheiro para casa porque tratamentos, a busca por alternativas custa muito caro. E aí, como é que faz? Eu preciso de mais tempo para um menino, mas eu preciso de dinheiro para que eu possa garantir que esse menino tenha alguma chance de autonomia. Como é que lida com isso? Olha, eu estava pensando assim, gente, que vai essas perguntas, né? Mas para nós aqui, no caso, eu vejo assim, como corretora, eu consigo ter essa questão de tempo, né? Hoje de manhã começou as aulas, leva nas aulas, dá almoço, né? Tem a questão de alimentação também, seletividade, tem um custo muito alto também por isso. Aí você leva para natação, aí você espera uma hora lá, aí você vai para terapia, aí você volta aqui, cadê o almoço? Eu esqueci de almoçar. Então essas coisas acontecem. Tô com o Ângelo, não tem terapia, tem que levar no imóvel, tem que apresentar aquele imóvel para ele que olhar. Muitas vezes já levei, porque desde pequenininho, quando eu recebi o diagnóstico, não foi fácil, né? Eu não aceitei, não. Quando eu recebi o diagnóstico, vai passar. Mas quando... me mostrar as alternativas aqui, que dessa eu não gostei, não. Eu falei, não. Aí quando ele vai levar, então assim, é um desafio muito grande. Só que eu vejo assim, quando você tem aquela carga, né? Fica tão assim, natural o seu dia a dia, e quando não tem, um dia mais tranquilo, mas o que tá acontecendo? Tanto que a gente é assim, acelerada e tem essa situação de tem que trabalhar, tem que cuidar. Às vezes eu pensei, não vou mais trabalhar, vou ficar com ele, mas também eu falo, não, mas se eu ficar com ele e as outras terapias, ele precisa de terapia, eu também não vou conseguir dar terapia pra ele, né? Esse tempo que ele precisa lá, ele precisa, né? Então, é uma emoções aí que vão. Aí eu volto para Ana Paula. Como vocês acabam recebendo essas mães assim, nega, pode deixar aqui comigo que eu já sei como é que esse negócio funciona. Deixa eu te explicar aqui o caminho das pedras, para você sofrer menos. Hoje aqui em Palmas, no Tocantins, mas especificamente em Palmas, como é a assistência profissional para crianças com autismo? A Ana Paula vai responder isso daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos agora com o Entre Elas, o programa feito por mulheres e para mulheres. Antes do intervalo, eu perguntei para a Ana Paula como são as terapias, o que tem disponível para auxiliar as mães em termos de terapias aqui no Tocantins para crianças autistas. Eu falo que Palmas evoluiu bastante nesse quesito, né?
E não só Palmas, em todas as capitais hoje enfrenta a problemática de ter capacitação para os profissionais. Então não é um problema só de Palmas, é um problema geral do Brasil, né? Se a gente for falar de Brasil de capacitação, nós ainda estamos engateando nesse mundo. Só que Palmas hoje está recebendo aí vários estados, né? Eu conheço várias famílias que migraram do Maranhão, Piauí, e vários vizinhos para cá, para ter tratamento adequado para os filhos. Então hoje, se fosse dar uma nota para Palmas, Palmas está muito bem em relação ao tratamento. Nós temos várias clínicas hoje, né? O SUS tem atendido, não como nós gostaríamos que fosse atendido, né? Tem muitas deficiências, mas olhando para as outras capitais, para outros estados, o SUS daqui ainda faz alguma coisa, né? Pelo menos acolher essas famílias, né? A gente tem a Associação Anjo Azul que acolhe essas famílias, tenta ajudar de alguma forma, né? Tem parceria com alguns profissionais que auxiliam nessas terapias, né? Então, assim, hoje Palmas está muito bem. E esse ano aí, pelo que eu sei, tem muitas novidades vindo aí, né? Associação, tem muita coisa boa vindo aí. Então, assim, a gente pode, assim, ter uma esperança, sim, que coisas boas virão. Sobre a Ana Paula falou uma coisa agora, falando das famílias, que me leva à seguinte pergunta: você tem outros filhos ou só tem o Anjo? Mas na sua família, na sua rede de apoio, você tem uma rede de apoio familiar, mãe, irmãs, marido? Você tem uma rede de apoio na família? Então, na família, não. Eu tenho, assim, meu esposo, né? Porque nós estamos aqui, da família dele só ele. Da minha família eu tenho parte pai, né? Mas assim, cada um tem sua família e tem suas rotinas. E acaba que a gente tem amigos, né? Que acabam entrando nessa rede de apoios, né? Graças a Deus. Porque quando meu esposo tá, esse suporte fica mais tranquilo, que eu consigo deixar ele, leva lá, busca lá. E eu consigo trabalhar com calma, tem equipe de venda, então vai gerindo, né? Mas assim, é limitado a minha rede. Qual que é o grau do autismo do Anjo? É moderado, é leve? Porque tem graus também, né? Então ele é uma criança que ele consegue ficar com outras pessoas. Sim, tá. As pessoas, como ele tem as terapias, então ele fica com vários profissionais, né? Que ele vai trocando. Então hoje é nível leve, né? Acho que 2 de suporte, né? Tem isso, né? Eu tá a psicóloga dele, né? Então é isso. Então o Anjo, ele, eu falo assim, é mais fácil até ter toda pessoa que obedece até mais, né? Hoje. Então, hoje ele tem entendimento, não ensina, né, hoje, as terapias, né, e hoje eu consigo deixar a casa de um amigo que eu preciso, né, quando eu preciso. E a família, em alguns casos a gente deixa, mas é mais na clínica ou nesses amigos, né. Isadora, você não consegue passar por um perrengue desse se você não tiver essa rede de apoio, não, né, seja de família ou de amigos muito próximos que vão ter uma plena compreensão da situação, de não achar que é manha, que é birra, ou tratar um diferente como igual e acabar causando estresse na criança desnecessário. Como é que funciona isso? Como é que você faz porque tem condições diferentes para buscar essa rede de apoio, para construir quem deve fazer parte dessa minha rede de apoio? Isso. A rede de apoio é muito importante, né? Principalmente, eu falo para os pais. A criança, ela precisa também socializar com mais pessoas, então tendo uma rede de apoio, você vai incluir mais pessoas dentro desse ciclo social da criança. É de extrema importância, né? Tanto, como eu disse, para as famílias, para essa criança. E quanto mais a criança ela convive nesses meios sociais, ela vai se acostumando com mais pessoas, né? Como é o caso do Ângelo, que fica com amigos. Então, a rede de apoio não somente é família, como a Sueli falou. Então, ela pode ser inclusa por amigos, até amiguinhos da escola, amigos dos pais. Então, é importante cada vez mais a gente ir ampliando essa rede de apoio, essa rede social da criança, porque um dos déficits maiores dentro do autismo é as habilidades sociais. Então, quanto mais a gente intervém nessas habilidades sociais, mais resultados e evoluções a gente tem nesse meio de socialização, porque se é uma criança que não convive com muitas pessoas, não tem uma rede de apoio muito grande, é uma criança que não vai conseguir ficar sem a mãe. E quando a mãe precisar sair? Eu preciso complementar a pergunta, assim, no nosso imaginário, na desinformação, especialmente de quem não vive de perto essa situação. Então a gente sempre fala assim: respeita, ele não gosta que pegue nele, ele não gosta que converse com ele não gosta que mexa nas coisas dele.
esse respeito que acaba promovendo o isolamento, ele não é bom. Existem terapias que podem ir quebrando isso e fazer essa criança interagir de maneira confortável. Isso, as terapias elas vão reduzindo, porque muitas vezes essa criança que não gosta de toque é por uma questão sensorial. Então, muitas vezes, a gente realmente respeita esse espaço da criança de não aceitar toque, mas a gente vai intervindo junto com o terapeuta ocupacional, junto com a família, né? Porque nós, enquanto terapias, ficamos ali no máximo 2 horas ou uma tarde com a criança. E quem fica mais tempo são as famílias. Então, quem acaba intervindo muito mais nessas questões são as famílias que recebem indicação, né? Todo o aporte da terapia, e a gente vai dando as instruções. Mas é importante, sim, a gente respeitar a individualidade, como, por exemplo, ela estava falando da restrição alimentar. Seletividade alimentar. Isso. É importante a gente respeitar a seletividade alimentar da criança, mas sempre introduzindo, porque tem crianças que vão ter resistência em algumas texturas. Então, uma textura aquosa, essa criança vai ter essa reação de querer vomitar ou de querer, enfim, rejeitar aquele alimento, né? E aí a gente sempre vai intervindo aos poucos, incluindo aos poucos, respeitando essa criança, assim como é o toque. A gente sempre vai respeitando esse espaço da criança. Ana Paula, eu vejo você além de ser voluntária na Anjo Azul, você também tem um trabalho na igreja de conscientização. No final das contas, eu acho que até especialmente para as que são mães de criança autista, quando acontece isso na família, esse advento na família, acaba que sua vida meio que gira em torno daquilo, né? Uma busca por aprender onde é que eu estou, como isso funciona, outras pessoas passam por isso. Nossa, descobri uma coisa aqui agora, porque é tudo meio novo, né? Assim, apesar de existe desde que o mundo é mundo, mas parece que olhar com vontade de incluir, parece que isso é muito recente. E é uma descoberta muito grande, porque são muito diferentes. Se você pegar o Matheus e pegar o Ângelo, faz 2 meninos autistas com idade semelhante. E provavelmente eles são completamente diferentes. Em necessidades, em percepções, em sensibilidades sensoriais. Aí você mergulhou nesse mundo agora, então você, inclusive, se tornou até pedagoga por conta disso, não é isso? Pedagoga, me especializei, sou especialista em transtorno do espectro autista. Já estou especializando em ABA, né, que é a ciência que estuda o comportamento, e mergulhei de cabeça, né, e é o que eu sempre falo para os pais, nós precisamos conhecer, né, nós precisamos estudar para conhecer os nossos filhos, né, porque a gente brinca que cada etapa é um monstrinho do videogame, né, cada um é um monstrinho diferente, é uma etapa diferente, e a gente como família, a gente luta o tempo todo, o tempo todo brigando na escola, com o plano de saúde, por inclusão em todos os lugares, porque assim, nós vivemos essa realidade, nós sabemos como é, né? Nós temos essa noção de como que é essa realidade, mas quem não vive, como é que é isso? É um mundo escuro para eles, pra gente era, né? Nós não tínhamos essa noção. Então assim, quando chega uma criança atípica na família, é uma reinvenção, você tem que saber lidar com aquela situação eu aprendi na barra, né? Dá uma sensação boa pra vocês de assim, gente, hoje eu sei, tá? Estou pronta para dar consultoria para outras mães, porque agora eu sei muita coisa. Eu tenho aquele medinho, porque igual você falou, né? Cada criança é única. E o autista, eu brinco que ele é um universo. Isso é a minha fala, cada criança ela é única. Única, que né, ela é especial, ela é única. Mas um autista, ele é um universo. E o universo é expansão. Que é o mais, né? Então é muito profundo você analisar assim. Por quê? Você vai pegar aquela pedrinha bruta ali que tem tantas dificuldades, né? Passa por tantas coisinhas e você vai ver a transformação que aquela criança vai ter. A gente estava até comentando no começo a transformação que ele vai tendo no decorrer das terapias, das intervenções. E a gente como família também, nós vamos crescendo junto. Porque assim, antes pra mim, a gente vive no corre-corre, na vida acelerada, né? Nos dias. E quando vem um filho autista, você é obrigado a desacelerar. Você tem que pôr o pé no freio e frear. E aí você começa a observar, gente, o céu é azul, tem flores no meu jardim. Por quê? Para criança autista, não é importante um carro, uma boa escola. Isso não tem valor nenhum para eles. As dificuldades e a interação deles são totalmente diferentes. Então, assim,
Por isso que eu falo que assim, nós somos uma família atípica, mas nós temos uma criança atípica que vai mudar todo o ambiente e transformar tudo ao redor dela. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e voltar, porque o assunto tá bom demais. Estamos discutindo, conversando no Entre Elas sobre o universo das mães de crianças atípicas. A gente volta já. Estamos voltando com Entre Elas, discutindo hoje o universo das mães de crianças atípicas. Eu queria perguntar, nesse caso, para todo mundo, a gente vai fazer um momento de conversa aqui. A Ana Paula falou uma coisinha ali que me chamou a atenção. Ela falou assim, olha, tem até no SUS algumas coisas, até o SUS. Como assim até o SUS? O SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que deveria garantir que todas as crianças, que todas as famílias tivessem acesso ao básico. Aí vai aquela história. O que acontece com aquela mãe que não tem nenhum tipo de informação, que ela sabe apenas que tem um filho meio doido em casa? Que chance aquela criança vai ter? O que se faz? O que se pode fazer? Aí isso me engata com uma outra pergunta. As mães vêm até você. Existe alguma pesquisa, existe algum levantamento para saber, por exemplo, no Tocantins ou em Palmas, quantas crianças, adolescentes e até adultos dentro do espectro autista tem? Hoje, estima-se que no Brasil tem entre 4 e 6 milhões de autistas no Brasil, né? Estimas. A gente esperou que o IBGE viesse com essa pesquisa, mas não foi. Aqui no Tocantins, entre 1.000 famílias que nós temos hoje no Anjo Azul, delas só 10 foram entrevistadas com o tema. Então vai ser uma pesquisa furada, né? A nossa esperança hoje no site da Secretaria da Saúde do Tocantins, tem a CIPTEA. A CIPTEA é a carteirinha de identificação do autista. Então todo autista que tenha laudo, é importante ir lá se cadastrar nessa carteirinha, que inclusive dá direitos a você, pessoa com autismo, né? Para o quê? Para estacionamento, vaga prioritária e entre outras coisas, né? Que o autista tem direito. Então, o que acontece? Essa carteirinha vai dar um geral, norte geral para o Tocantins. São Paulo já tem, eles estão também fazendo, Minas já estão fazendo. Mas aqui no Tocantins começamos agora. Se não me engano, já, até onde eu vi as atualizações, umas 400 pessoas já tinham pedido, né? Mas a gente sabe que esse número é maior, porque só na Anjo Azul a gente tem 1.000 famílias, né? Então, o que acontece? Então, é importante fazer esse cadastro. Só na Anjo Azul, 1.000 famílias que são de Palmas? Nós atendemos mil pessoas pelo Anjo Azul, de Palmas. Fora que outras cidades, Gurupi, Araguaína, eles já têm associações também, né? E essas associações fazem esse trabalho. Então, assim, é importante hoje no Tocantins, a pessoa no espectro autista que tenha o autismo, fazer esse cadastro para a gente ter essa noção, para podermos, inclusive, cobrar políticas públicas. Porque hoje é até difícil se fazer algo sem número. Nós não somos números. Se eu sei quantos são e se é um número grande, eu tenho como brigar, eu tenho mais força para brigar. Tem como destinar verba para aquilo, né? Eu vou destinar para as associações, eu vou destinar verba para fazer uma clínica, né? Igual o governo está investindo bastante nessas questões, a gente estava até conversando, né? Tá investindo na questão de um espaço agora, nós vamos ter um centro aqui em Palmas, né? Então, assim, ele está investindo nessa questão, nesse quesito, que isso é muito importante, mas nós precisamos ser um número, né? É importante sermos esse número. Por quê? Porque para termos, além da visibilidade, temos aquele grupo ali, e é um grupo recorrente, né? Porque a gente fala em numeração, o CDC, que é o órgão responsável por essa numerologia, ele fala que hoje cada criança cada 36 crianças, uma vai ser autista hoje, né? Então, a tendência em 20, 30 anos é para um. Quais são as políticas públicas que nós estamos tendo? Daqui a pouco, todo mundo na família vai ter um autista. E aí? Estamos preparados para isso? Diante dessa estatística, senhores pesquisadores, se debrucem sobre o tema e comecem, tentem desvendar o Ministério disso, de onde vem isso, para onde vai isso. Porque era algo.
Eu queria, no caso, as três podem opinar, mas assim, eu fico imaginando, por exemplo, eu sou mãe de uma criança típica. Na verdade, nem tão típica, porque a peste tem TDAH. Me enrola com isso, mas o TDAH é uma mistura, tem um déficitzinho de atenção e um pouco de maleza, porque eles gostam de usar isso em benefício próprio, né, filho? Mas a luta como mãe é sempre pela autonomia, porque a gente sabe que nós não somos eternas e a gente pode ir embora amanhã. E até eu brinco que depois que eu fui mãe, nem em rodas gigantes eu andava mais com a gente, eu posso morrer agora não, porque eu tenho um filho para criar. Então, de qualquer sorte, eu fico imaginando, quando você tem uma criança que tem uma necessidade, que tem necessidades especiais e que você sabe que você é grande parte do suporte dessa necessidade especial, como é que fica a cabeça? Porque assim, é autonomia, que autonomia eu estou dando? Em Palmas tem escola bacana que trabalha essa autonomia dessas crianças. Como é que as mães chegam para vocês, Adora, pirando assim, meu Deus, e se eu morro amanhã, o que vai ser do fulano, o que vai ser do Matheus, o que vai ser do Ângelo, especialmente aquelas que têm os filhos estão num grau mais severo. Como é que é esse mundo da busca pela autonomia do filho? Como é que funciona isso? Você falou bastante, já fica até ofegante, tanta coisa, né? Não vai começando a falar. Eu, assim, quando eu falei assim, eu tenho que ser forte, eu tenho que poder te dar uma atividade física, eu tenho que comer bem, porque eu não sei se essa criança ela depende de mim, não sei se ele vai precisar de força, usar força, né? Então eu fico pensando assim, sempre nas piores situações, né? Eu fico imaginando o que eu tenho que ser. Então quando você fala autonomia, eu fui na escola, fui pegar o doutor do Ângelo e tava assim, bem devagar, né? Questão de leitura, escrita. E aí ela falou assim, Sueli, vai chegar um tempo que você vai falar assim, você quer que seu filho aprenda a se limpar ou aprenda a ler? E a gente vai falar assim, meu filho criou autonomia. Então a pessoa tem que escolher o seu filho. Então, você quer que seu filho seja um médico, um doutor, alguém que... Porque tem vários casos de autistas, né? Então, se você chega e fala assim, nossa, eu preciso de autonomia pra ele, né? É mais importante hoje. O básico, né? Nós procuramos do básico. Porque, tipo assim, eu vejo assim, uma criança, um pai cortando carne, uma criança, se eu tenho que deixar meu filho se cortar carne sozinha, ele tem que se vestir sozinho, ele tem que dar banho sozinho, escovar o dente sozinho, eu tenho que ficar lá olhando. Você consegue? Vai lá, você consegue, né? Eu vejo tantos pais que não tem criança, não tem nada dele, a criança cortando, escovando o dente, eu falei, gente... gente, assim, é tão cobrada, a gente acha que cobra muito mais eles. Eles têm que fazer isso, ele tem que ser bom nisso, de autonomia mesmo, sabe? É isso que eu vejo. A pressão é maior, assim, da gente. E a nossa parte enquanto terapia, a gente sempre busca trabalhar essa autonomia, seja na escola, seja em casa. Então, é o nosso papel também junto com as famílias, né? Dentro do que é esperado para cada faixa etária, a gente promover essa independência, porque muitas vezes as crianças têm dificuldade no desfraude, em entender as rotinas de banho, entender a rotina de escovar os dentes. Então, a gente tem essa dificuldade, mas a gente busca sempre trabalhar com as famílias essa autonomia, né? E buscando que cada vez mais eles sejam independentes, né, dos pais, para que eles consigam fazer as coisas pensando que amanhã essa mãe pode não estar, ou ele pode, não só pensando em caso de morte, né, mas e se amanhã a mãe viajar? E se ele ficar com uma tia, ficar com um amigo, e ele não souber fazer nada e a pessoa não entender que ele não consegue fazer nada? Então a gente sempre busca essa autonomia. Para deixar o filho com qualquer outra pessoa, mesmo que seja um parente, tem que dar um manual de instrução junto, né? Tipo isso. Né? Vai no manual de instrução junto para você olhar isso. Desencadeia a crise. Aí eles não sabem lidar, nunca viu. Muitas vezes eles não conseguem verbalizar, né? E aí, como ele entendeu? Eu tive caso, eu deixei com minha sogra, né? Ela, tadinha. E ele deu crise porque ele não sabia falar o que estava passando e queria, né? A gente estava aqui em Palmas, tive que sair, nós 400 quilômetros para atender, porque ela não sabia e ela começou a chorar muito com a criança. Eu falei, não fala com ele. Então, assim, e olha só a situação, né? Então, quando dá aquela crise, quem é que vai acalmar? A gente é acostumado às crises, né? Então, que ele dá, não, que se tá assim, tira a porta, tudo, fora da TV, tira o celular, vai dormir, descansa, a gente já sabe, tem que falar. Você adora essas crianças e adolescentes, enfim, que estão dentro do espectro. Eles têm consciência de que são diferentes, que eles sentem alguma coisa em relação a isso, eles observam o coleguinha.
Mas com que tipo de emoção, com que tipo de coisa? E aí, vocês mães, como é que se viram para explicar para uma criança que ela é diferente? Eu acho que eles vêm a se perceber que são diferentes dos colegas, né? Comparando habilidades, gostos, brincadeiras, socialização, conforme eles vão ficando maior. Quando eles são pequenos, eles não veem essa diferença. E muitos começam a questionar, quando a criança é muito verbal, começa a questionar, e o nosso papel é de instruir. A gente tem vários livros hoje, ilustrativos, que falam sobre o autismo para a criança se entender. Temos agora uma avanço, né, que tem aí na Turma da Mônica, um personagem autista. Então, cada vez mais a gente vai tendo esses lugares de encontros, desenhos, para que a criança consiga se perceber dentro daquele desenho, apesar que é um espectro, né? Então, muitas vezes a criança não vai se identificar, mas a gente conseguir falar abertamente. Então, o nosso papel também das famílias, da terapia, é a gente informar sobre o tema. A gente vai sempre falar sobre o autismo, informar para eles conforme eles forem ficando maiores. Com o irmãozinho em casa, melhora ou piora? Lá em casa melhorou. Melhorou a questão da autonomia dele, a questão da participação nas atividades, inclusive na seletividade alimentar. Gente, o assunto é tão bom que assim, o povo fica mandando parar e a gente quer continuar, porque rende, o negócio rende tanto que é o seguinte, a gente vai continuar esse tema em algum momento, no Entre Elas, a gente vai continuar esse tema. Mas por hora a gente vai encerrar e agradecer demais a disponibilidade da Ana Paula, da Sueli e da Isadora de estar conversando com esse tema. E eu espero que tenha ajudado de alguma maneira, mas antes de encerrar eu queria só que a Ana Paula deixasse o telefone da Anjo Azul, acho que ali naquela câmera, deixasse o telefone da Anjo Azul para se alguma mãe que não teve acesso ainda a essas informações, que está enlouquecendo, sofrendo em casa, inclusive sem apoio de ninguém, para que ela pode recorrer. Dá um valorzinho para essas mães com o telefone. Você vai entrar no Instagram da anjoazul.to e lá tem todas as informações, inclusive o link direcionando para Anjo Azul. Entendi? É isso. O Entre Elas está terminando e a gente volta com mais assunto que faz parte do universo feminino. Ou seja, tudo, né? Até mais. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.